Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora. Estamos aqui para mais uma aula de ciências cujo tema é seres vivos no ambiente. Quero que com essa aula você venha conhecer essa relação dos seres vivos com o ambiente, reconhecer a fotossíntese como processo de produção do alimento para as plantas e conhecer a importância das plantas para os seres vivos. Essa aula de hoje é muito interessante, eu acredito que você vai gostar. Vamos começar a nossa aula com um processo investigativo pelo menino de 5 anos, Tonico. Vamos ver a história de Tonico? Mariana é uma adolescente de 15 anos que vive na capital mineira de Belo Horizonte. Nas suas férias escolares, ela e seu irmão Tonico, de 5 anos, sempre visitam o avô no sítio, no interior de Minas Gerais. Gostam de conhecer a fauna, a flora, os rios e todo o ambiente do sítio. Saem para fazer caminhada todos os dias e observarem as plantas e os animais do sítio. Tonico, muito curioso, pergunta: Mariana, as plantas comem o quê? E as vacas no curral? O que elas comem? E as galinhas no galinheiro? De repente, Tonico vê uma cobra comendo um sapo e fica curioso, mais curioso ainda. Como assim? Você está vendo um animal alimentando do outro? Como pode isso? Estou muito curioso. Como que você poderia ajudar a Mariana a resolver tantas perguntas, a responder todas essas perguntas que Tonico fez? Às vezes, a dúvida de Tonico é a dúvida de muitas outras crianças que também se questionam e se perguntam em relação aos seres vivos. Para responder, para atender a curiosidade de Tonico, Mariana propôs o seguinte experimento. Bom, Tonico, para a gente ver como que as plantas alimentam, que tal se a gente fizer algum experimento, fazer um plantio e acompanhar essa planta de perto? Foi aí que Mariana teve a ideia de pegar 2 frascos, em um frasco A e um frasco B, e colocar nas sementes, colocou o solo, a semente, molhou direitinho todos os dias e ela colocou um frasco na presença da luz, que ela chamou de frasco A, e o frasco B na ausência da luz, sem a luz. Vamos acompanhar o desenvolvimento da planta, mas eu trouxe para representar esse experimento também uma planta. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa planta. Coloquei 2 frascos e nesses frascos, tem 8 dias que ele está tampado, essa planta, você está vendo, muito verdinha, saudável. E tampei o outro frasco que tinha essas mesmas características dessa planta e vou abrir para vocês verem o que aconteceu. Então, esse frasco ficou na presença da luz e esse aqui na ausência da luz, porque foi tampado. Olha a característica dessa planta: presença da luz, ausência da luz. Como Mariana fez o experimento, vamos ver como é que ela pensou no experimento e o resultado daquele experimento. Primeiro, você percebe que o recipiente A e B, tanto o experimento da Mariana como esse que eu trouxe para você. A planta, você percebe se a planta ela está desenvolvendo da mesma forma? Essa planta, na ausência da luz, apresenta o mesmo desenvolvimento dessa planta que foi na presença da luz? A luz solar, será que ela influenciou nesse processo desse desenvolvimento dessa planta e no desenvolvimento lá do feijão que a Mariana fez com o Tonico?
Como você percebeu, isso aí, essa presença, ausência de luz, nesse experimento realizado? Se você for observar o experimento de Tonico e Mariana, e você for observar esse experimento aqui, você percebe que há uma diferença do desenvolvimento das plantas, do frasco A e do frasco B. Então, você percebe que um está com as folhas verdes, o outro quase sem folhas. Então, como que você explicaria a importância da luz para o desenvolvimento de uma planta? Percebe que ela é importante, visível nesse experimento e como também no experimento da Mariana. Então, você consegue imaginar a importância da luz para o desenvolvimento das plantas? Então, vamos lá. As plantas, elas são seres que elas se desenvolvem graças à presença da luz solar, a água do subsolo, que ela retira, também na presença do gás carbônico. Ela realiza um processo que nós chamamos de fotossíntese. Fotoluz, síntese, sintetizar. Então, a planta, ela é capaz de produzir o seu próprio alimento na presença da luz do sol, da água, do gás carbônico. Ela produz e da clorofila que ela tem, que é esse pigmento que dá cor verde para a planta. Ela produz a glicose, que é o alimento dela, e o oxigênio para ela respirar, e ela fornece para o ambiente. Então, você percebeu que a planta, ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Por isso, mas para ela produzir o próprio alimento dela, ela necessita de luz. Nesse caso, você percebeu que a luz, ela ocorre, ela desenvolve a planta. A planta, com a presença da luz, ela adquiriu um desenvolvimento, um vigor, está saudável, cresceu, e na ausência da luz, ela reduziu o seu desenvolvimento, enquanto que tinha água nesse frasquinho, enquanto que ela tinha ainda uma reserva, ela ainda estava mais viva. Se eu deixar essa planta aí mais uns 8 dias, com certeza ela vai morrer por falta de alimento, porque ela precisa da luz solar para que, através do processo da fotossíntese, ela vai produzir o alimento dela e ela vai produzir também o oxigênio para a atmosfera. Como acontece a fotossíntese? A fotossíntese, ela acontece na presença da luz solar. A planta precisa de água, gás carbônico, luz e clorofila para ela realizar a fotossíntese. Então, só as plantas verdes clorofiladas que realizam a fotossíntese. Qual a importância da fotossíntese? Primeiro, pela fotossíntese, a planta produz o seu próprio alimento. E também ela fornece o oxigênio para a atmosfera. Por isso que Tonico perguntou, do que as plantas alimentam? E pelo experimento, você percebeu que a planta ela é capaz de fabricar o seu próprio alimento na presença da luz solar. Então, a fotossíntese, uma planta, ela pode fabricar o alimento dela, ela produz oxigênio durante a noite? Ela faz o processo da fotossíntese durante a noite? Não, porque não há luz solar. Quando um ser ele é capaz de produzir o seu próprio alimento, como as plantas, nós falamos que ele é um ser autótrofo. Autótrofo é o ser capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, essa dádiva, esse privilégio é dado para as plantas e pelas algas marítimas, que são seres fotossintetizantes. Os animais, no geral, eles não são autótrofos, eles não produzem o alimento deles. Então, um ser que é autótrofo são as plantas, porque elas são chamadas de produtoras. Elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, autótrofa, produtora, produz seu próprio alimento. Os animais que não produzem seu próprio alimento, que não têm essa capacidade, nós vamos chamar de heterótrofos ou consumidores. Então, nós seres humanos, os animais no geral, somos consumidores, porque nós não produzimos nosso próprio alimento.
Ainda, você observou um momento que Tonico falou para a irmã. Você está observando uma cobra engolindo um sapo? Isso você vê um animal alimentando do outro no jardim aí da sua casa, no sítio. Quantas vezes você vê um sapo comendo, alimentando dos insetos? Tonico percebeu que a cobra estava engolindo o sapo, a cobra estava utilizando o sapo para a sua alimentação. Aí você observa uma galinha no quintal, ela comendo uma minhoca. Então, é um animal, muitas vezes, serve de alimento para o outro. E isso nós chamamos de cadeia alimentar. É quando os indivíduos se reúnem com um propósito para alimentar. Então, Tonico e Mariana, ele percebeu que tinha a vaca no curral, a galinha no galinheiro, o sapo, a cobra, tudo isso ele percebeu que estavam com um objetivo, que era o objetivo de alimentação. Então, a sequência de indivíduos, quando eles estão ligados pelo alimento, eu vou falar que é uma cadeia alimentar. Mas uma cadeia alimentar, ela é necessário que ela tenha, em primeiro lugar, os produtores. Porque tem que ter alguém que produz, que é autótrofo, para servir de alimentos para os outros seres vivos. Então, é por isso que os seres autótrofos, os seres produtores, que são as plantas, elas estão no início da cadeia alimentar. Observando essa cadeia alimentar, você percebe plantas, insetos, sapo, gavião. Significa que o inseto alimentou da planta, que o sapo alimentou do inseto, o gavião alimentou do sapo. Então, isso aí significa que eles são a planta é uma produtora que serviu de alimento para um animal, que vai servir de alimento para o outro, e assim sucessivamente. Lembrando que todos os produtores, eles tiram água, sais minerais do solo, eles captam o gás carbônico do ar, na presença da luz e da clorofila, ele produz o próprio alimento, que é a glicose. Os consumidores, eles são seres, como eu já disse, que não produzem seu próprio alimento. Então, eles dependem dos vegetais para sobreviverem e até mesmo de outros animais. Então, nesse caso aqui, nós, o homem, nós não somos capazes de produzir nosso próprio alimento. Os consumidores, eles se classificam em primário, secundário, terciário. Então, vamos entender isso aqui. A planta é a produtora, ela é autótrofa, ela está no início da cadeia alimentar. Aquele animal que alimenta diretamente da planta, eu vou falar que ele é um consumidor primário. Aquele consumidor que alimentou do consumidor primário, eu vou falar que ele é um consumidor secundário. E aquele consumidor que alimentou do secundário, eu vou falar que ele é um consumidor terciário. Então, os consumidores, e pode ter quaternário e assim vai, mas vamos mostrar até o terciário aqui. Então, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E, logicamente, que existem seres que nós vamos chamar de decompositores. Então, em uma cadeia alimentar, eu vou ter os produtores, que vai produzir o alimento, os consumidores que vão utilizar desses alimentos, mas eu também tenho que ter seres que vão fazer a decomposição desses outros seres. Você já observou, quando você está debaixo de uma árvore, aquele galho que caiu no chão? Você já observou aquele fruto que caiu e que às vezes até apodreceu? Ou às vezes, aquele passarinho que tinha um ninho ali naquela árvore que de repente ele morre e vai para o solo? Isso significa que esses seres, eles vão decompor esses seres quando morrem através do solo. Então, o solo na terra
existem seres que você não consegue enxergar a olho comum, que a gente fala a olho nu, mas você sabe que existe ali fungos e bactérias que são de origem microscópica, só consegue ver através dos microscópios, que esses seres eles fazem a decomposição da matéria. Eles transformam toda essa matéria orgânica em adubo, em fertilizante, que vai ser alimento para a própria planta depois. Porque a planta ela não retira do solo a água, os sais minerais. Esses sais minerais, esses nutrientes, ela retira dessa própria decomposição que é realizada pelos fungos e pelas bactérias. Então, a gente costuma dizer que os fungos e as bactérias são os lixões da natureza, eles limpam a natureza. Então, isso é graças à cadeia alimentar, graças à cadeia alimentar, ela começa com produtores e ela termina com decompositores. Lembrando que a cadeia alimentar ela é muito importante, ela é fundamental para o equilíbrio ecológico. O equilíbrio da natureza é dado graças à cadeia alimentar. Às vezes você conversa com a criança e ela fala assim, as cobras poderiam acabar, porque elas são venenosas, elas servem para quê? Elas podem acabar, que não vai fazer falta nenhuma. Eu quero te dizer que isso não é verdade. As cobras exercem um papel muito importante na natureza, na cadeia alimentar, e também as cobras, o próprio veneno dela é utilizado na produção dos soros. Então, ela é importante na natureza. E também as cobras, elas servem de alimentos para outros seres vivos. Então, quando falta um ser vivo em uma parte da cadeia alimentar, ela se desestrutura, vai acontecer um desequilíbrio ambiental. Às vezes vai ter muita população de uma espécie e faltar populações de outras. Então, existem ações humanas que são responsáveis por esse desequilíbrio, como, por exemplo, a poluição do ar, da água, do solo, o desmatamento, a extinção das espécies causa um desequilíbrio na cadeia alimentar, o lixo, porque contamina o solo e a água, o desperdício da água, porque faltando água vai faltar a água, também um tipo de alimento para as plantas e para os animais, e também o aquecimento global, que esse aquecimento da Terra, a Terra está aquecendo, está aumentando a temperatura dela, então isso também é prejudicial para a cadeia alimentar. Sabemos que é preciso preservar a água, preservar o solo, preservar o verde, preservar nossas matas, preservar nossos animais. Porque os seres vivos, eles interagem uns com os outros para que viva essa harmonia no ambiente. É necessária essa interação entre um ser vivo e o outro. Para saber se você entendeu direitinho a nossa aula, eu quero que você preste comigo atenção nessa atividade. O pé de milho produziu seu alimento através da fotossíntese e desenvolveu-se, e dele deram muitas espigas, 2 espigas de milho. O porco alimentou do milho, o homem comeu a carne do porco. Depois, o pé de milho morreu, serviu de alimento para fungos e bactérias. O ser humano, o ser produtor, no caso aqui, é o milho. O primeiro consumidor é aquele que alimentou diretamente do milho, que foi o porco. O segundo consumidor, no caso aí, é o homem e os decompositores, fungos e as bactérias. Identifique essas alternativas onde indica corretamente um organismo autótrofo. Um organismo autótrofo é representado pelas plantas. E analisa a cadeia alimentar abaixo e responda. Quem são os seres autótrofos? No caso ali é uma planta. Os seres heterótrofos são aqueles que não produzem seu próprio alimento, que é no caso aí que alimenta de plantas, que são os gafanhotos. E quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima e te aguardo para o nosso próximo assunto, que será na próxima aula. Até breve!